Fala, família do Botafogo. Vamos para mais um videozinho aí, mais um react. Mas antes, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário aí dizendo o que achou do jogo de hoje. Vamos ver aí um pouco dos comentários do programa Linha de Passe. E no final a gente vai estar voltando aí para estar comentando um pouco mais a respeito desse jogo do Fogão. Então, sem mais enrolação, né? Vamos dar play aí no vídeo e ver o que o pessoal está falando a respeito do jogo de hoje. O Elias Manuel puxou o Natan de lateral esquerdo, foi para ganhar o jogo. Ganhou O jogo inverteu. com a bola cruzada do Arthur. Mas é isso, o Neymar enterrou o time do Santos hoje, cara. Enterrou o time do Santos hoje. E mérito para o Renato Paiva, que na terça-feira conseguiu arrumar o seu time com um homem a menos para ganhar o jogo. E hoje conseguiu mexer no time com um homem a mais, nos dois cenários, para ganhar o jogo. Mas é isso, o Neymar enterrou o Santos no melhor momento do time no jogo, onde o time merecia ter vencido. Eu quero ver, assim, um malabarismo, porque tem um monte de gente que faz todo o malabarismo possível para defender o Neymar sempre. Porque ele é craque. Ninguém discute que ele é craque, né? Ninguém nunca discutiu que ele é craque. E ele estava jogando razoavelmente bem. Mas ele sempre joga bem, quer dizer, o quanto ele vai participar do jogo ou não, por quantos minutos, porque a qualidade é tão grande que ele sempre vai jogar bem. A questão é o pacote todo do Neymar. E o episódio de hoje, acho que ele representa tudo, ele simboliza muito bem o que é o Neymar. Porque, como já explicou o Zupac, a derrota vai para conta dele. Se o Santos ia ganhar ou não ia ganhar o jogo, eu não sei. Mas por como estava a partida no momento em que ele é expulso, a gente pode afirmar que a derrota vai para conta dele. Aí, o Santos estava muito melhor que o Botafogo. Estava melhor. Ele mesmo, só como detalhe, ele mesmo afirmou isso na sua comunicação nas redes sociais. Então, e aí eu queria entrar nesse... a derrota vai para conta dele. Exato. E eu queria justamente pegar a comunicação, esse inconformismo com a expulsão, xingar o árbitro. Eu queria entender da onde vem. Ele Só falou na que foi cabeça exagero do Neymar. no primeiro amarelo. Não foi exagero. O primeiro não é exagero ele deu nenhum. Pontapé no Jair. O segundo é de uma burrice inominável, porque é um negócio inacreditável. E aí, assim, as reações do Neymar aos seus próprios erros são sempre assim. Para mim, esse é o grande problema do Neymar. Porque se o Neymar ouvisse alguém além do seu pai, talvez ele conseguisse falar, pô, o cara tem razão, talvez aqui eu tô pisando na bola, aqui eu podia ser diferente, aqui eu podia fazer isso e não aquilo. Não vai rolar. Mas não, então não vai rolar, porque ele tá com 33 anos, não vai ser agora. A gente vai continuar sempre acreditando que a categoria dele, que a qualidade dele, que não se compara com a de nenhum outro jogador brasileiro, pode resolver as coisas, mas a gente tem que sempre lembrar que junto com a categoria vem o tipo de lance que a gente viu hoje. Patrocínio, que aliás é proibido, tá? Porque aquela manga, ela pode ter... Eu estava conversando com a Renata Ruel depois do jogo, tal, para entender um pouco se era permitido. Você pode ter a marca de quem faz aquele material esportivo. Mas não uma empresa. Mas não uma publicidade. Que não tem nada a ver com aquilo. Que não tem nada a ver com aquilo. E, inclusive, ele pode ter que pagar por isso e o Santos pode ter que pagar por isso. Então está cada vez mais difícil você conseguir... Claro que isso não vai fazer diferença em relação ao que o Santos já gastou, vai gastar e tudo mais. Mas, assim, é difícil, né? Vai ser difícil para quem faz tanto malabarismo para defendê-lo, defender também no dia de hoje. Que você ia... Era o último jogo, né? Sim. Na Vila. Não, ele faria, na Vila, sim, ele faria mais dois. Do torcedor, até o final deste contrato inicial. Se não houver renovação, o Neymar não joga mais. Acabou. Então era a última apresentação dele para o torcedor. É o que se fala, eu acho que tem que ser dado, temos que dar mais ênfase a isso. Declaração do pai do Neymar na semana passada dizendo, gente, o Neymar voltou para o Santos para se recuperar. Se jogasse, amém. Tipo, seria um bônus, melhor, né? É o Santos que agora precisa falar sobre isso. O Santos precisa se dirigir ao Santista e falar sobre isso. Porque se o plano do Neymar e das pessoas que cuidam da carreira dele era vir para o Santos para se recuperar e, se desse, jogar, isso deveria ter sido dito ao Santista, principalmente pelo Santos. Principalmente pelo Santos. O Santos não poderia não ter dito isso ao seu torcedor. Exatamente. Porque naquele dia foi uma terça-feira, né? Que chovia na Vila e o Neymar foi apresentado e pessoas foram às lágrimas, não conseguiram se controlar pela emoção de ver um ídolo de volta, a torcida do Santos comovida e tal. Do Brasil para ir para lá. Se soubesse, olha, está voltando o Neymar para se recuperar, se der jogar, eu não sei se a reação teria sido a mesma. Sim.
Isso precisa ser comunicado ao torcedor. Nem teria cabimento algo tão grandioso. Mas mudou a expectativa do Santos na temporada pro torcedor, porque aí teve até a demissão do Caixinha, por exemplo, que antes, vamos brigar para não cair, vamos brigar para a gente se manter na primeira divisão. Com a vinda do Neymar, mudou completamente. Veio o Neymar, não, agora a gente não tá brigando para não cair. E veja, mas essa contestação que o André tá falando... É uma declaração dada em on. Isso não foi algo que alguém ouviu o pai do Neymar dizer. Não é que cabe interpretação diferente. Acho que é muito clara a declaração. Agora, isso que o André está cobrando do Santos, ou que está dizendo, o Santos deveria e precisaria se manifestar, isso jamais vai acontecer, porque o Santos jamais teria coragem de levantar a voz ou questionar qualquer decisão tomada tanto pelo Neymar como pelo seu pai. E, repito, este é um problema da carreira do Neymar. Talvez a gente tenha visto que no Paris Saint-Germain, já no final da trajetória dele no PSG, o PSG, a direção, de alguma maneira, se rebelar e começar a se incomodar com as ações dele. Porque, assim, nenhum técnico de seleção brasileira teve coragem de fazer isso, né? De cobrar, de questionar, nenhum técnico teve coragem. Mesmo o Tite, quando era muito grande e teria tamanho para fazer isso, nenhum clube faz, a CBF não faz, ninguém faz. Eles só andam nos trilhos no Barcelona do Luiz Henrique. E aí é bom lembrar também. É claro que assim, a gente está vendo, o Luiz Henrique fez todo o esforço para mandar embora o Mbappé também, né? Falou que adoraria que ele ficasse, mas tudo que o Luiz Henrique queria era um PSG sem Messi, sem Neymar e sem Mbappé. E foi esse PSG que foi campeão. Agora... Acho que deu certo. Então, acho que deu certo. Um minutinho para acabar o programa. Agora, só lembrando, quando... Não foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente... Claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência para o Varela quase marcar um gol. 3 dedos. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele, o Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória. A gente pode ver os melhores momentos. É tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Geode tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Plihal, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro e tem que ser. E ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então, acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos tenham sido os jogos da Libertadores, que até poderia ser tratada, né? Embora não tenha sido isto anunciado pelo Flamengo, pelo contrário, poderia ser tratada como prioridade. Eu acho que talvez na Libertadores uma certa soberba poderia justificar essa postura. Assim. O Flamengo, é bom dizer, ao contrário de temporadas anteriores, o Flamengo disse antes do início dessa temporada que o Campeonato Brasileiro, é claro que quando fala vai ser prioridade, não quer dizer que você vai ser prioridade em detrimento da Libertadores, mas quer dizer que ela não vai ficar atrás da Libertadores. E para olhar o copo meio cheio, eu acho que é isso. É um Flamengo levando muito a sério um campeonato que tem que ser levado muito a sério pelo Flamengo desde sempre. Eu sempre defendi a tese de que quem tem o melhor elenco de qualquer campeonato, cara, tem que olhar para o campeonato nacional, para a liga por pontos corridos. E atropelar. Como a sua grande... Como quem diz, neste campeonato, se eu jogar o máximo, ninguém ganha de mim. E acho que era isso que faltava para o Flamengo nas temporadas anteriores. Dessa vez a gente está vendo o Flamengo jogar tudo no Brasileiro, jogar menos na Libertadores. A notícia boa jogou menos, passou.
Vamos ver o sorteio de amanhã, o que vai dizer para a Libertadores. Mas, de qualquer maneira, encerrar metendo 5-0 essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito positivo. Não só para depois, para a volta do Brasileiro, quando o Flamengo pode ser líder, mas também para o Mundial, porque o time vai com confiança. Sobre isso que você falou, sobre como encarar o Campeonato Brasileiro e também levar a Libertadores, que é um objetivo indiscutível e inegável, o que é estranho, curioso, né? Estranho do ponto de vista da gente não conseguir entender, é que, principalmente a partir do momento em que a fase de grupo se tornou perigosa para o Flamengo, os jogos, na hora, naquele instante, ganharam um aspecto de decisão que as partidas do Campeonato Brasileiro não têm. Sim. Ok, teoricamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro valem a mesma coisa, todos eles são importantes no sentido de ganhar ou perder o troféu. Mas esse ambiente de jogo decisivo, ele só está instalado em algumas partidas e na reta final, quando tem dois concorrentes, às vezes Você acha que três. esse caráter decisivo do jogo pode dar uma travada no time? Alguma coisa está acontecendo. Tem uma coisa, né, André? Se a gente olhar, o Flamengo não jogou, acho que uma partida bem na Libertadores. Então, Contra a LDU. Contra a LDU. A LDU Na volta. Agora, mesmo, sei lá, o jogo contra o Tátira fora, que se não me engano foi o primeiro. Ganhou no fim. O Azero tomou a bola na trave no último instante. E não tinha Se o não caráter fosse Felipe decisivo, Luiz, era gol. né? Eu acho que assim, essa é a coisa. Não dá também para afirmar que é só o caráter decisivo. Eu até acho que isso que o André falou, a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Tátira, notadamente nos 10 minutos finais, que ali tinha até uma tensão e um nervosismo. Mas os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores não eram, de maneira alguma, jogos com caráter decisivo, porque a gente nem dizia, né, que o Flamengo ia ter qualquer dificuldade para se classificar ou até mesmo para ficar na primeira colocação. Então, é difícil. Acho que assim, muitas vezes a gente procura resposta para tudo, mas como disse o Zupac, o próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que Recuperou os lesionados, se classificou, não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido bem. Eu acho que é essa a resposta. Com o desnível técnico. Exato. O que para o Mundial... Assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. Isso para o Flamengo é interessante. Conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, Los Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México, América do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido. O Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo... 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido, nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então, é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então, o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. E não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Acho que assim, se você olhar para os zagueiros e para os laterais, hoje o Flamengo tem na sua linha defensiva uma grande força, inclusive do ponto de vista criativo, tem quantos jogadores, além dos 5 da seleção brasileira, convocados para essa data FIFA? Você tem de cabeça isso? Não, porque o Pulgar estava lesionado, então não sei se ele foi convocado. Teve a questão com o Plata, né? Arrascaeta. A lista do Uruguai já saiu ou não vi a lista do Uruguai? Vi. Bom, já saiu. Amanhã começa rezar para na data FIFA tudo correr bem, né? Eu sei que teve a questão do Plata. Sim, físico, sempre tem isso. Agora, vem cá, Jailson, será que o Pedro, 2 semanas é uma eternidade no futebol, até a estreia no Mundial, será que o Pedro vai ser reserva no Mundial?
Não sei porque o Bruno Henrique também não vem vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente. Fala, torcedor do Flamengo. Vamos falar um pouquinho aí a respeito desse passeio que foi do Flamengo contra o Fortaleza. Veja só, o Flamengo atropela a Fortaleza e vira líder do Brasileirão. Então, o Flamengo aí top 1, né, no Brasileirão. Hoje o Flamengo goleou o Fortaleza por 5-0 e assumiu a liderança do Brasileirão. O jogo ele marcou a despedida, né, do Brasil antes do Mundial de Clubes e foi com esse espetáculo, né, do Flamengo contra o Fortaleza. No último jogo, o Flamengo, antes do Mundial, né, a torcida que eles dão um recado na arquibancada, bandeiras com o rosto dos titulares do time, que ganhou do Liverpool em 1981, o Gogó saiu à liderança. No Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial. O Flamengo se comportou muito bem, mesmo nos momentos menos criativos, controlou bem a posse, tentou colocar pressão e o time defensivo estava bem ajustado. Em resumo, um time equilibrado. Com o adversário recuado, não foram tantas chances criadas nos minutos iniciais. Era preciso paciência com a bola no pé. O posicionamento da saída de bola ajudava a não sofrer pressão. Danilo pela direita, Léo Ortiz no meio e Alexandro pela esquerda. Varela muitas vezes dava profundidade aberta pela direita. A primeira boa chance veio aos 14 minutos, quando o Alexandro e o Cebolinha tabelaram até que o lateral, Bruno Henrique, na área. João Ricardo mandou o chute para escanteio, foi uma bola perigosa. Mas a estocada certeira veio com a criatividade de Léo Ortiz. Ele achou um passe milimétrico para a Arrascaeta, furando todas as linhas do Fortaleza. O uruguaio saiu de cara para o goleiro e não perdeu. O Flamengo botou uma bola na trave logo depois do gol com Luiz Araújo. E ainda teve outra chance clara, já aos 40 minutos do primeiro tempo, após passe espetacular de Gerson para Varela. João Ricardo defendeu bem. Era uma prenúncia do que viria no segundo tempo. O segundo tempo terminou o passeio, né? Não deu tempo para respirar muito. Em 10 minutos o Flamengo já tinha 3-0. Primeiro Everton Araújo. Foi preciso em um chute dentro do meia-lua. Depois outra estocada pela direita. Resultou um passe do Arrascaeta para Luiz Araújo. Mais um chute que João Ricardo não conseguiu defender. A tranquilidade do Flamengo era tanta que Felipe Luiz logo fez mudança em ataque, né? Para economizar a energia de alguns jogadores. Arrascaeta, Bruno Henrique e Cebolinha foram descansar, né? Depois desse passeio.